Olha, vamos de alerta importante agora, 8 horas 45 minutos. Vamos falar sobre o uso de fogos de artifício. Réveillon já está aí batendo na porta. Muita gente acaba comprando fogos de artifício para usar nos momentos de comemoração. E foi o que aconteceu esse fim de semana, durante um momento de festa. Expectativa ali pelo jogo do Flamengo, que quase terminou em tragédia no noroeste do estado. O vidraceiro Cassiano Pereira Lima, de 27 anos, super jovem, acabou perdendo parte do dedo depois que um foguete explodiu antes da partida do sábado. Ele estava ali com a família, com a esposa, com os amigos comemorando, soltou o foguete e acabou explodindo na mão dele. Chegando o ano novo agora, acaba crescendo a movimentação para comprar fogos de artifício, a gente sabe, e os riscos também aumentam. Deixa eu conversar ao vivo com a capitão Andressa, do Corpo de Bombeiros. Bom dia, capitão. Obrigada pela participação. Bom dia. Para a gente é sempre um prazer estar aqui alertando a população sobre possíveis riscos de acidentes. Pois é, a gente viu o caso aí do vidraceiro, né, capitão? Perdeu parte do dedo, ficou ali com algumas partes do corpo queimadas, explodiu na mão dele. Qual que são os erros mais comuns na hora de manusear um fogo de artifício, um foguete, um rojão, que podem levar a um acidente grave como esse? Infelizmente, esse tipo de acidente é comum e com essa época de final de ano, de comemorações, essas estatísticas aumentam. O principal erro é o que ele cometeu, que é segurar na mão. Então, esses fogos de artifício em tubos, existem suportes próprios para eles. Inclusive, a gente tem que estar atento para esse suporte ser fixo, às vezes colocar ali areia para não ter risco dele tombar e esses fogos serem direcionados para outras áreas. Então, geralmente as pessoas seguram e ainda existe o risco dela apontar para algum local. Então, por exemplo, a sacada de um prédio ou fiação elétrica. Então, a gente tem que ter uma atenção que não pode, essa área tem que ser totalmente livre e segura para soltar esses fogos. Afastar das pessoas ali uns 20 metros, pelo menos o mínimo, e criança jamais estar próximo ou segurar ou ter contato com esses fogos. Existem fogos considerados seguros? Porque, assim, no geral, quando a gente vê, eu acho tudo tão perigoso, tudo tão arriscado, mas dá para fazer de maneira segura? Sim, dá. Então, os fogos, existem classificações para eles. Então, aquele estalinho que a criança joga já é considerado um fogo de artifício. É mesmo? Aquelas velas que soltam foguetes também. Mas são classificações até domésticas. Você pode soltar em casa, o risco é menor. Agora, esses fogos já de classe C, que são esses que a gente segura, esses em tubo, aí precisa de uma atenção redobrada, somente adultos podem soltar e comprar. Então, é acima de 18 anos, a pessoa precisa repassar os dados dela, CPF, existe uma norma aqui no estado que exige isso para garantir a total segurança de que vai ser um adulto ali no momento da soltura. O que a pessoa, quando vai comprar, então vou fazer de maneira segura aqui, quero festejar, Réveillon com a minha família, o que eu preciso observar na hora de comprar esse produto? Por exemplo, a validade, a gente tem que estar atento? Sim, primeiro em lojas regulamentadas, lojas que tem esse alvará até do bombeiro, inclusive do Exército, né? O Exército que é responsável por fiscalizar todos os fogos de artifício, todos os materiais explosivos que circulam, né, no nosso estado e no nosso país, é de responsabilidade do Exército. Então, você vai em uma loja autorizada, ali nessa loja já vai vender os produtos que são regulamentados, que estão dentro da validade. Então, é importante isso, porque se você compra em um outro local, às vezes esses fogos realmente pode ter um risco, pode ter alguma falha e, infelizmente, o acidente aconteceu. A gente vai escutar agora, capitão, o que o Cassiano falou pra gente, mesmo internado, ele topou gravar com a nossa equipe, ele perdeu realmente parte de um dedo, não teve como recuperar, os outros dedos, ele até relatou que os médicos conseguiram fazer a recuperação, ainda bem, e ele acredita que tenha sido uma falha do equipamento, porque ele já tinha soltado fogos outras vezes e nada tinha acontecido. Vamos ver o que o Cassiano falou, roda aí. Ele soltou um foguete, né? Aí saiu alguns. Aí o último estouro ficou a explodir na minha mão. Mas eu acredito que foi falha, né? Dos fogos, porque de toda maneira que soltei novamente. Aí essa voltou para trás. Na verdade, estourou a mão toda, né? O dedão principalmente. Ficou pendurado, ficou reconstruir, né? Botou o pino. E amputei um pedaço do dedo. De um dos dedos, né? E os outros costurou tudo. Graças a Deus conseguiu costurar. Na verdade, a gente só vê na televisão isso, né, acontecer, e quando acontece com a gente, fica de experiência e de aprendizado para todo mundo, né? Tinha
tinha minha mulher, né? E mais 3 pessoas. Aconteceu comigo, espero que não aconteça com ninguém também, né? E não deixa um alerta aí para todo mundo, serve de aprendizado. Cassiano, boa recuperação para você, meu amigo. Cassiano trabalha como vidraceiro, depende muito das mãos ali, né, para trabalhar, para levar o pão para dentro de casa. E a gente deseja que você consiga se recuperar o quanto antes. Pode ter sido uma falha do equipamento, né, mas o fato de estar segurando já é um erro grave, né, capitão? Sim, já aumenta o risco. Então, realmente, o equipamento pode falhar, mas o ideal é a gente nunca segurar com as mãos, porque se ele falhar, vai estar ali. Tem muitas pessoas que às vezes erram, viram até para si. Nossa, às vezes a gente assiste vídeos na internet que a pessoa segura errado. Então, o ideal é colocar no suporte, afastar 20 metros ali dos fogos depois que acender, afastar todas as pessoas e soltar em um local aberto. Agora, num caso como o do Cassiano, que pode, né, a gente torce para que não aconteça, quais são as orientações de primeiros socorros? Ele teve um ferimento grave, ele falou que o dedo ficou pendurado, fica todo mundo apavorado, desesperado. Teve queimaduras, a esposa dele também foi queimada, foi atingida. O que fazer num caso como esse? Então, primeiro, se tiver amputação, sangramento, a gente precisa de estancar esse sangramento. Então, pegar um pano, uma toalha, pressionar para poder estancar esse sangramento. Agora, se for queimaduras, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resfriar o local em água corrente. Então, coloca ali a mão embaixo da torneira, deixa 10, 15 minutos, porque a queimadura ela vai aprofundando na pele com o passar do tempo. Nossa. Ela passa de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Então, é importante a gente resfriar, proteger de forma frouxa e seca depois e procurar um hospital de referência. Com certeza. Qual que é a diferença, capitão? A gente fala rojão, foguete, fogos. Tem algum que é mais perigoso? A gente às vezes até vê a meninada na rua soltando rojão, aquele barulhão, é comum em alguns bairros. Tem algum desses que é mais perigoso? Então, o classe A e B é o de uso doméstico, esses estalinhos, a vela, que aí a criança pode usar, mas supervisionado sempre com o adulto próximo. Agora, esses de classe C já são geralmente esses em tubo e o rojão. São esses 2 tipos, os principais, né? Também tem uma vela que solta, né, uns fogos também a uma longa distância. Esses já apresentam um risco maior. O ideal é sempre ali utilizar um suporte, soltar a uma certa distância. E tem o classe D, que aí realmente são profissionais habilitados que podem comprar. São os blaster. Então, quando a gente assiste aquele show de fogos de artifício, shows pirotécnicos, esses shows são fogos de classe D que só podem ser adquiridos por esse blaster, que é esse profissional que vai ser o responsável por fazer esse show pirotécnico. Então, ele precisa de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, solicitar o alvará 10 dias antes, apresentar uma série de documentos, inclusive uma declaração falando que ele vai seguir todas as regras de segurança e a qualquer tempo o bombeiro pode ir lá, se ele perceber que ele infringiu alguma daquelas regras, ele pode ir lá e impedir ali que aquele show seja realizado. Perfeito. A gente lembra que em 2022 foi sancionada a lei aqui em Vitória que proíbe a comercialização, a utilização também de fogos barulhentos. Na verdade, em todo o Espírito Santo. É uma lei estadual e a gente precisa lembrar, né, agora nesse período do fim de ano, animais, pessoas que estão dentro do espectro autista, enfim, idosos, quem está doente, acamado, não, de maneira nenhuma, não comprar, não usar fogos com barulho, né? E isso, respeitar, porque realmente os animais sofrem, né? E, inclusive, pessoas do espectro autista, como você falou, idosos. Então, respeitar. Existe uma legislação que já fala que não pode comercializar, vender, adquirir. Então, respeitar essa legislação e utilizar esses fogos que realmente não geram esse barulho muito grande. Tem uma pergunta que chegou aqui, achei muito interessante, do Rogério Batista, ele é de Bento Ferreira. Obrigada, Bento Ferreira, Rogério, pela participação. Fogos podem ser usados perto de prédios altos? O vento aumenta o risco? Tem essa relação? O vento não influencia muito. Às vezes a gente tem essa dúvida, né? Mas o vento não influencia muito. A gente precisa de ter atenção, é que se estiver próximo a prédios, eu preciso direcionar sempre para o alto. Nunca direcionar esses fogos para a sacada. E aí vem aquele risco. Às vezes, segurando na mão, a pessoa pode mirar, né, ou acabar atingindo alguma sacada, e já tivemos casos de acidente no Brasil do fogo atingir mesmo pessoas dentro de sacadas. Então a gente precisa de ter uma atenção redobrada. Não tem problema, mas o ideal é a gente ter ali pelo menos 20 metros de distância das pessoas e de edificações e sempre na vertical, sempre que eu for soltar na posição vertical. Capitão, se o fogos falhar,
eu posso tentar reacender ele? Jamais. Não pode tentar reacender. E o ideal é a gente ter um suporte com água. Ele falhando, a gente já coloca nesse suporte com água para já diminuir esse risco de, às vezes, ele acabar falhando e essa pólvora acabar explodindo. Então, para reduzir o risco, se você tiver um suporte com água ao lado, mascou, vamos dizer assim, né? Sim, mascou, a gente já joga ali e descarta. Muitas pessoas fazem isso e os acidentes podem acontecer realmente. Tentar reacender. Quando alguém, se eu flagrar uma situação de irregularidade, alguém usando fogos de maneira indevida, com barulho, eu posso fazer uma denúncia? Pode fazer uma denúncia através do 181, que essa denúncia vai ser direcionada aos órgãos competentes. Então, às vezes, é uma loja que você vê que não tem autorização para fazer essa venda, diz com 181 que a gente vai direcionar isso, seja para a Polícia Militar, seja para as prefeituras locais, para que seja fiscalizado. A mesma coisa, viu alguém soltando fogos de forma irregular? Faz a denúncia ou diz com 190 para que essa intervenção seja realizada. Tem gente perguntando aqui de como proteger os cachorros. Daniela Pacheco, de Jardim da Penha. Ela falou que ela tem 2 cachorros em casa, ela sempre fica apreensiva nesse período. Normalmente ela vai para o interior e esse ano ela não vai conseguir, vai ficar por aqui em Vitória. Capitão também tem a Terê em casa, né? Linda. Tem. Como é que faz, hein? Tem algumas pessoas que compram certos tampões, né? Específicos para isso. E já tem gente que já faz uma adaptação, já vai colocando ali barulho mesmo para o cachorro ir se adaptando para que ele não sofra tanto quando chegar o dia ali da virada. Então, fazendo uma certa adaptação para que ele não tenha ali um comportamento inadequado no momento dos fogos. Perfeito. Chegou uma última pergunta, dá tempo. Dona Hilda, de Santa Lúcia, meu filho quer comprar fogos para o fim de ano. Vamos passar na praia, vamos usar com cautela. Qual fogos meu filho tem que pedir na hora de comprar? Tem algum nome específico que ele pode chegar na loja e pedir? Então, ela vai pedir, geralmente as pessoas soltam esses em tubo, né? Porque aí é ele que vai gerar ali as cores, né? Vai gerar bonito, aquelas... né? Isso, bonito, o brilho, né? As pessoas gostam do brilho. Então, Então, geralmente... Porque o rojão, ele só vai estourar, né? E fazer aquele barulho. Então, geralmente as pessoas compram esses foguetes ali em tubo para poder realizar a soltura. Mas lembrar, nunca segurar na mão, sempre colocar no suporte e afastar ali cerca de 20 metros no mínimo das pessoas. Perfeito, capitão. Obrigada pelas dicas, pelas orientações. Fim de ano é festa, ninguém quer passar por uma situação de perigo, né, num momento como esse. Muito obrigado pela entrevista e pela participação, capitão Andressa. Eu que agradeço. Até a próxima. Estamos à disposição. Valeu.